Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 8 de agosto de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, inclusive hoje, 8 de agosto, segundo domingo do mês de agosto, Dia dos Pais. Eu quero aproveitar para deixar um grande abraço para cada um dos pais, não só daqueles que estão nos assistindo, mas também de todos os pais. O meu desejo, a minha oração é que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês. E hoje nós vamos refletir na palavra de Deus um pouquinho fora daquela série de mensagens que nós estamos meditando, né? Fim da história. Nós vamos falar um pouquinho sobre paz nas mãos de Deus. E antes de a gente falar sobre essa meditação, vamos aos recadinhos de sempre. Nossos contatos nas redes sociais estão aí na tela, tanto no Facebook, pela página do PIBBRO, quanto no YouTube, pelo canal Primeira Igreja Batista em Brodowski. Você pode ter acesso tanto aos vídeos quanto várias mensagens que a gente tem ali nas nossas redes sociais. Se você precisar falar conosco, entre lá na nossa página do Facebook, escreve para nós no Messenger que a gente te responde o mais breve possível. E também, na descrição do vídeo, a gente tem o link de algumas canções para você poder cantar, louvar o Senhor e reconhecer a grandeza e as bênçãos do nosso grande Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor hoje. Então, o texto usado hoje vai ser 2 Samuel 22, de 17 a 20, que diz assim: Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Antes de a gente continuar, vamos fazer oração ao Senhor. Pai querido, nós colocamos diante de Ti, Pai amado, a nossa vida, este tempo, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor fale poderosamente a nós. Eu quero colocar diante de Ti a vida de cada pai que está nos assistindo e que vai ouvir da Tua palavra, e que essa é o pedido que eu faço, que ouça da Tua palavra, que ouça da Tua ministração, mais do que ouça a minha voz, mais do que ouça o meu discurso, ouça a Tua voz, ouça aquilo que Tu tens para nos dizer. Pai, essa palavra não é só para os pais, essa palavra é para todos nós. E por isso também nós te pedimos que o Senhor fale poderosamente para aquele que não é pai, para aquele que é mãe, para aquele que é filho. E, enfim, fala a nós e transforma-nos pela poderosa ministração do Teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós não teremos mais slides do que esses expostos do texto, né? Mas, quando nós falamos desse texto, esse texto é uma mensagem, a parte de uma oração do rei Davi, em que ele já está velho, e ele olha para trás, ele olha para a sua juventude, ele olha para a sua vida de guerreiro, ele olha para a sua vida de rei, enquanto jovem rei, um homem que era um homem de guerras, que participou de muitas guerras e que, na verdade, acabou vendo muitos colegas, muitos parceiros de guerra morrendo, caindo em batalha. Ele, enquanto um guerreiro, poderia ter morrido em batalha várias e várias vezes. Houve vezes em que ele foi preso e ele poderia ter morrido em momentos em que ele foi preso. Houve vezes em que ele foi perseguido pelo rei Saul. Houve vezes em que houve um golpe no governo de Israel, o seu reino, e ele precisou fugir. E ele correu risco
também de morrer naquele momento. Ele teve muitas vezes cercado de inimigo, com a morte zanzando em volta dele. E ele olha para trás na sua velhice e ele vê que Deus o livrou. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E por que Davi era segundo o coração de Deus? Mesmo não sendo perfeito, mesmo sendo um homem às vezes impulsivo, Davi era alguém que tinha o coração no trono de Deus, que tinha o coração no altar de Deus e que tinha a sua vida nas mãos de Deus. Deus era aquele que guiava a sua vida e ele era um homem que sempre se deixou guiar por Deus. Por essa razão, a gente precisa se lembrar do exemplo de Davi, infelizmente não do exemplo de Davi enquanto pai, mas do exemplo geral de Davi, integral, né? E olhando para esse texto, entender o que é uma pessoa nas mãos de Deus e como ele lidou com a vida estando nas mãos de Deus. Você pode se perguntar o que é estar nas mãos de Deus. E esse texto dá alguns indícios, eu não vou falar de tudo o que envolve, é uma riqueza de possibilidades, né, ou de características do estar na mão de Deus, mas uma das coisas que a gente entende quando a gente está nas mãos de Deus é que a gente recorre a um Deus que é mais alto do que nós. Um Deus que é acima de nós e, portanto, a gente olha para a nossa pequenez e reconhece a sua grandeza e a gente se curva. A gente vive na dependência dele. A gente busca socorro nele. Olha só, Davi disse, ele me tirou das águas profundas. Ele estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. É um Deus que nos socorre. E onde buscar socorro quando você é um homem, uma mulher, um pai, uma mãe nas mãos de Deus? Você busca socorro no Senhor. Da onde vem a solução dos seus problemas? Onde você busca solução para os problemas da sua vida? Se você é uma pessoa nas mãos de Deus, você busca solução no Senhor. Não importa quais sejam os desafios. Não importa se os desafios, e aqui ele está dizendo que os inimigos dele o odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Não importa se os desafios da vida, ou se pessoas são mais poderosas que você, são maiores do que você, porque, na verdade, não são elas que definem a sua vida. É o Senhor. E, portanto, você rende os seus desafios e coloca os seus desafios nas mãos do Senhor, porque a sua vida está nas mãos do Senhor. Você faz do Senhor o seu amparo em cada momento. Ele é seu refúgio, ele é sua proteção. E todo o cuidado da sua vida está nas mãos do Senhor e você confia nisso. Mesmo nos dias difíceis, porque Deus não nos fala que os dias vão ser todos fáceis, mas os dias, mesmo nos dias difíceis, nós podemos contar com um Deus que não nos desampara e a gente confia nisso. Se você é uma pessoa nas mãos de Deus, você também pode viver num contexto, né, e crendo num Deus que não desampara você, que cuida de você, que provê, que é fiel em todas as suas promessas e que não vai descuidar de você ou te abandonar em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento. E isso nos gera conforto e segurança, mesmo no meio das crises. O Senhor Deus é aquele que nos traz paz.
trouxe-me para um lugar espaçoso, um lugar onde a pessoa pode respirar um pouquinho mais tranquilo. E olha que interessante, ele diz assim, porque ele se agradou de mim. Uma pessoa nas mãos de Deus não é uma pessoa que recebe simplesmente bênçãos de Deus, mas é uma pessoa que tem no seu coração o agradar a Deus. Se eu poderia dizer, com base nesse texto, algumas coisas que pessoas nas mãos de Deus, como elas vivem nesse processo de o Senhor é o amparo, o Senhor é o cuidado, o Senhor é aquele que nos faz vencer as barreiras e os desafios maiores do que nós. Pessoas nas mãos de Deus são pessoas que têm o coração inclinado para agradar a Deus em todas as coisas, e um coração que se prostra, que se curva diante de Deus e vive na dependência dele em todas as ocasiões, e não na confiança da sua própria capacidade. Isso é o que pode definir um homem, uma mulher, uma mãe, um pai nas mãos de Deus. E quando a gente fala sobre isso, nós temos de falar sobre a vida em família, porque, e eu vou falar aqui sobre pais, mas isso envolve todos. Um pai que agrada ao Senhor Deus e que quer agradar e que busca agradar a Deus, é um pai que sempre se pergunta o que a Bíblia diz sobre ser um bom pai. Qual é o padrão de Deus para ser um bom pai? Qual é o padrão de Deus para ser um bom marido? Qual é o padrão de Deus? Como Deus vai me guiar com o meu filho que está rebelde, com o meu filho que está doente, com o meu filho que tem determinado problema e eu preciso ajudá-lo? Como Deus vai me guiar numa demanda em que eu estou numa crise financeira, em que eu estou desempregado, em que uma parte da casa quebrou e eu preciso ver como é que vai arrumar? Todas essas coisas dependem de qual é o padrão de Deus para lidar com isso e estar na dependência de Deus para ser guiado por Ele em todas as coisas. Porque muitas vezes a gente está numa, vamos dizer assim, a gente está numa crise em família, a gente reclama, a gente fica rancoroso, a gente trata mal os nossos filhos porque a gente está sem paciência, trata mal o nosso cônjuge porque a gente está sem paciência, a gente reclama, mas a gente não busca a vontade de Deus, porque a gente não busca viver na dependência de Deus, porque a gente não busca a confiança em Deus que nos dá a certeza de que Ele está cuidando de todas as coisas. Entende? E quando a gente fala de paz, uma das grandes preocupações é sobre a segurança dos nossos filhos, sobre as influências que estão sobre os nossos filhos. E é claro que a gente precisa, a gente é responsável sobre isso. Você que é pai, você que é mãe, você é responsável pelas influências que o seu filho recebe. Se seu filho, por exemplo, vê coisas na internet que ele não deve, se ele tem acesso a coisas no celular que ele não deveria, você é responsável por isso. Mas, algumas vezes, a segurança, as influências tão fora do nosso alcance. A gente não pode cercar o nosso filho o tempo todo, 24 horas por dia. Não pode. Nem sempre
nós vamos ser plenos o suficiente para a gente estar lá para os nossos filhos o tempo todo. Por quê? Porque nós somos limitados, nós somos humanos. E tentar fazer isso é tentar fazer o papel de Deus. Por isso que é muito importante que a gente, sendo pais nas mãos de Deus, a gente coloque os nossos filhos nas mãos de Deus. Apresente os nossos filhos, primeiramente em oração, pedindo a proteção deles, pedindo que Deus os guie, pedindo que Deus os conceda graça, orando pelo futuro deles, orando para que nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus. Eu tive um professor no seminário que desde o começo, quando a filha dele nasceu, ele pegava a menina no colo e antes de ela mamar, mesmo quando ela estava chorando, ele falava assim: vamos agradecer a Deus pelo alimento. E esse era um meio muito simples de começar a aprender e de ensinar que todas as coisas vêm de Deus, até o mamar. É muito importante que a gente coloque os nossos filhos nas mãos de Deus, porque em algum momento um cara pode oferecer drogas para o seu filho e você não vai estar lá, mas o anjo do Senhor estará. E a gente precisa confiar no cuidado de Deus. Cuidado de Deus que é maior do que o nosso. Porque talvez um dia as pessoas aliciem seu filho, sua filha, para um caminho de trevas e você talvez não esteja lá. Não porque você é irresponsável, mas porque nós não somos perfeitos e nós não somos totais. Nós somos limitados. E a gente não pode estar em todos os lugares. E às vezes uma pessoa, uma má influência, pode aliciar seu filho para um caminho de trevas. Mas se você colocar seu filho nas mãos de Deus, descanse também no fato de que Deus vai cuidar do seu filho melhor do que você. Ore pela conversão do seu filho, se seu filho não é convertido. Não fique fazendo pressão na vida dele para ele ir para a igreja, pura e simplesmente, mas ore para que ele tenha um encontro com Jesus. Porque quando se tem um encontro com Jesus, todo o universo de dedicação a Deus, todo o contexto de viver a vontade de Deus e a relação dele com o povo de Deus vai ser uma relação transformada e guiada pelo próprio Jesus Cristo. Então a nossa oração é sempre que os filhos se convertam. Além de vocês serem pais nas mãos de Deus, que vão servir, portanto, de exemplo vivo para os seus filhos, e além de colocar seus filhos nas mãos de Deus, dedicando a vida deles a Deus, e orando, e orando, e orando pela bênção de Deus na vida deles. Ensinem eles a serem filhos nas mãos de Deus. Sabe tudo aquilo que eu falei para vocês agora? Ou seja, pessoas nas mãos de Deus são pessoas que buscam agradar a Deus. Pessoas nas mãos de Deus são pessoas que vivem na dependência de Deus. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem filhos nas mãos de Deus. Filhos que têm como paixão a vontade de Deus. Eles não fazem a vontade de Deus porque você pai, obriga eles. Eles fazem a vontade de Deus porque eles foram ensinados a amar a Deus. E amando a Deus, amar as coisas de Deus. E é muito importante, mais uma vez, dizer que filhos nas mãos de Deus são produzidos de forma muito mais comum e natural
quando eles veem paz nas mãos de Deus. Claro que eu já vi frutos grandiosos da graça de Deus, famílias totalmente viradas de cabeça para baixo, e que de repente aquele filho, aquela filha foi transformada de uma maneira toda especial. E ele é a referência na família. Mas, normalmente, filhos nas mãos de Deus são criados e formados e moldados quando eles andam com paz nas mãos de Deus. Ensine seu filho, primeiramente com o seu exemplo, depois com a sua oração e, por fim, com a sua instrução a serem filhos nas mãos de Deus, para que eles aprendam a ser meninos, meninas, homens, mulheres, nas mãos de Deus. Para que eles aprendam a ser pessoas com paixão pela vontade de Deus. E para que eles sejam pessoas que vivam sempre na dependência de Deus e que coloquem as suas demandas nas mãos de Deus. Para que vivam a vida sabendo e confiando no Deus que vai à frente, no Deus que cuida de tudo. Sabendo que os problemas que eles têm na vida e os desafios que eles têm na vida podem e devem ser resolvidos no poder do Espírito Santo de Deus. Confiados na poderosa mão do Deus Altíssimo. São os pais que precisam ensinar isso. Ensine, você pai, ensine seu filho a ser um filho nas mãos de Deus. Mas, se você olha para si hoje e diz, mas eu não sou um pai, uma mãe nas mãos de Deus, então você precisa dar um passo para trás. Não cobre seu filho de uma coisa que você não é. Seja primeiro você uma pessoa nas mãos de Deus. E depois, coloca seu filho em oração. E depois você dê o exemplo e ensine ele a ser uma pessoa nas mãos de Deus. Seja, portanto, você um pai, uma mãe. Construam vocês uma família nas mãos de Deus, para que Deus seja aquele que reina sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, sobre os filhos de vocês. Façam assim. Ok? Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a vida desse meu amigo, dessa minha amiga, desse meu irmão e dessa minha irmã que estão nos assistindo. E eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que eles possam sempre viver confiando em Ti de todo o coração e não se apoiando no seu próprio entendimento, mas vivendo na dependência do Senhor, assim como Davi viveu na dependência do Senhor. Assim como ele viveu sob os teus cuidados, sob o teu amparo, sob o teu livramento. E assim ele aprendeu a viver a tua obediência, a viver a tua vontade e a viver na dependência de Ti, Senhor, em todos os momentos. Por isso, Pai, eu quero te pedir que esse exemplo que o rei Davi nos dá seja o exemplo para a nossa vida. Seja o exemplo de alguém que esteja nas mãos de Deus, vivendo a vontade de Deus e vivendo na dependência de Deus, e que resolva as demandas da sua família e da educação dos seus filhos, debaixo da vontade de Deus, debaixo da tua dependência, e colocando seus filhos diante de Ti,
e clamando por eles, e intercedendo por eles, e ensinando eles a serem também filhos nas tuas mãos, que sejam apaixonados pela tua vontade e que sejam totalmente dependentes da tua mão. E no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Meus queridos, se porventura vocês não disserem assim, meus filhos já são grandes e eu perdi tempo e eu não fui o homem nas mãos de Deus que eles precisavam, a mulher nas mãos de Deus que eles precisavam, não tem coisas que a gente não pode fazer mais, mas mesmo assim ainda existe um Deus do qual a gente pode colocar o nosso caminho, o nosso passado. O nosso passado não muda, mas a gente coloca o nosso passado nas mãos de Deus, para que Ele restaure, para que Ele dê um novo norte, para que Ele dê um novo rumo. E Ele faça todas as coisas novas, mesmo que no passado as coisas tenham sido estragadas. Para isso há Jesus Cristo de Nazaré. Nunca se esqueça disso. Nunca pense que esse sermão não é para você e que é muito tarde, porque seus filhos se perderam, porque seu exemplo não foi suficiente, porque, enfim, quando era o momento não foi feito. Tem coisas que passaram, a oportunidade não foi acolhida em tempo, mas mesmo assim você ainda pode ser uma pessoa nas mãos de Deus, colocando o seu passado nas mãos de Deus e deixando que Deus direcione o seu futuro e o futuro dos seus filhos. Continue orando por eles, continue clamando por eles e continue lutando por eles. E nós vamos observar o que Deus vai escrever na sua história. Tá bom? A semana está começando e, portanto, eu digo para vocês, vão ao longo dessa semana, dos desafios dessa semana, sabendo que Deus é aquele que cuida de todas as coisas, que cuida de você, que protege você, que provê para você. Vão para ser bênção no mundo ao seu redor. Sempre sendo bênção nas mãos de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus.